Gravando. Irmã Júnia, você pode orar iniciando essa aula para nós, por favor? Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo nesses momentos difíceis. Pai, nós te agradecemos pela Tua igreja, porque mesmo estando longe, estamos nos reunindo e aprendendo e estudando da Tua Palavra. Nós te louvamos e te agradecemos. Colocamos o Vitor nas tuas mãos nesse momento, que o Senhor esteja usando a vida do teu servo para que ele possa, Senhor, nos instruir naquilo que o Senhor quer que ele ensine. Muito obrigado, Pai, por este momento de estarmos juntos estudando a tua palavra. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Aí, Itamar, depois ativa o meu compartilhamento de tela, viu, Itamar? O meu tá proibindo. Depois. Sem som, Vitor. Irmãos, fala comigo. Sua internet... Tava sem som, Vitor. Eu tô sem som? Agora voltou, Vitor, mas a sua internet está oscilando, viu? Ah, tá, beleza. Vão me avisando quando ela ficar dando esses errinhos, tá? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Agora sim. Sim. Vocês estão vendo minha tela, irmãos? Sim. A minha tela aqui, do slide. Ótimo. Itamar, pode mostrar a pergunta aí, Itamar? Aí. Essa primeira pergunta é só para vocês verem como é que funciona, tá, gente? Tá todo mundo vendo essa aí? Pergunta teste? Opção 1, opção 2, opção 3? Então, ok? Aí escolhe alguma opção aleatória, só para marcar mesmo, só para familiarizar mesmo. Todo mundo marcou? Meu voto já foi enviado. Ok, mostra o resultado aí para nós, Itamar. Dá para mostrar, não? Ótimo, muito bem. Agora sim, se quiserem ligar o áudio, fiquem à vontade, viu? É só para a gente, sabe, dinamizar aqui e revisar um pouquinho algumas coisas rapidinho, tá? Não é muita coisa, não. É só 3 perguntinhas. Pode mandar, Itamar. Pode mandar a primeira pergunta aí. Isso aqui é só para deixar dinâmico, viu, gente? Só para... Isso. Vamos lá. Vamos lá. Pode responder a pergunta teste também, é só... Mas vamos lá. Em qual viagem missionária Paulo esteve em Éfeso? A gente abordou essa... teve uma aula lá primeira, lá... Lembra? Lá atrás, lá na primeira aula, antes de começar as cartas. A gente teve uma aula primeiro só falando sobre isso. Paulo esteve em Éfeso. Quantos discípulos de João Batista Paulo encontrou em Éfeso? Lembra? Ué, peraí. 12. Ué, Vitor, já tá na segunda pergunta? De João Batista, Paulo. Vocês estão vendo a segunda pergunta, gente? Não. Não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Só tô vendo a pergunta teste. Deixa eu ajudar minha mãe aqui, rapidinho. Mesmo que aperte no próximo, não vai, Vitor. Aparece só Só aparece a pergunta teste, ó. Próximo, não.
Ó, já marquei lá. Opção 1 já mandei. Eu já respondi Ah, também. já tá na pergunta. Ah, o que é? Você responde e passa para aperta próximo, viu, gente? Diariamente por 2 anos. Sinagoga de Deus, escola de Tirano. Eu não estou vendo nada, não consegui nada. Júlia, parece que aperta e coloca próximo. Você aperta em cima do que você acha que é Tá. e aperta e vai para o próximo. Isso. Onde Paulo pregou em Éfeso diariamente por 2 anos. Tá? Não, eu ainda estou na pergunta 3 aqui. Vitor, não estou vendo essas perguntas aqui. Qual a outra? É que você marca uma, Marinete, e aperta, escolhe ela e aperta próximo. Próximo ou enviar. Achou aí, Marinete? Ou então deixa eu rolar para baixo aí que você vai vendo as perguntas. Quem aí não conseguiu marcar? Eu também também. Mãe, você marcou as 3? Já marquei 3, já estou na 4ª. Isso. Júnior, você marcou as perguntas? Estou terminando aqui, a última. Marinete, você conseguiu? Só tem 2 aqui para mim na tela. Ah, você aperta aí aperta próximo, no cantinho que tá aí. Próximo ou enviar? Eu aperto. Não estou vendo próximo aqui, não. Mas eu tenho que fazer parte da enquete. Tem a barrinha de rolar aí, não, Marinete? Paulo, você conseguiu marcar, Paulo? Não, Não? não. Não, eu acho que eu marquei só a primeira, fiz um teste e enviei, mas eu me perdi todo aqui agora. Ah, o que tá aparecendo para você aí agora, Paulo? O que tá na sua tela? Tá aparecendo quantos discípulos de João Batista, né? Porque a Késia pulou aqui. Então aí, escolhe uma das opções aí. Mas eu não sei. Peraí, 12. Não tem nada a ver, não. Vai, então eu vou marcar uma e vou mandar para ver se dá certo. Vai, certo, agora foi para a 4ª. Claudiane. Muito bom. Aí responde a 4ª e envia. Onde Você, Claudiane, conseguiram? Já enviamos. Rafael e Ivone, conseguiram? Ok? Albanete, conseguiu? Não. Tô nem calculando. Nem Hã? sabe, né? na lição. Não apareceu nada para tu não, Albanete? Melhor nem passar, porque eu fui tudo errado. Não, pessoal, manda assim mesmo. Luan, você conseguiu? É Luan, onde Giovana e aparece. Valquíria. Conseguiram? Ok. Anderson, conseguiu? Aonde se Claudiane conseguiram, Vitor? Não, Anderson. Neném, conseguiu? Anderson. Manda para mim aí de novo, Vitor. As perguntas. Vera Natália, conseguiu? Você tá muda, Vera. Ativa o seu áudio. Isso, conseguiu? Eu não sei nem por onde está, porque eu entrei agora, eu estava em casa. Eu já respondi, mas eu não estou conseguindo enviar. Só apertar em próximo. Aperta no próximo. Se aparecer próximo no seu, você aperta em cima. Então enviar. Gente, tá. Eu falei só uma pequena dinâmica. Tem como já ir concluir, Tamar? Porque era só para... Vai. Tenta mostrar as respostas aí, Tamar. Ok. Faça aí as respostas aqui. Vamos lá. Aqui, ó, a pergunta teste não vale, né? Aqui, ó, em qual viagem missionária Paulo esteve em Éfeso? Foi a 3ª viagem missionária, lá no capítulo 19 de Atos, gente. 14% das pessoas aí acertaram. Eu acertei. Quantos discípulos de João Batista Paulo encontrou em Éfeso? 12. Ih, errei. A resposta. Onde Paulo pregou em Éfeso diariamente por 2 anos? Na escola de Tirano. Eu coloquei no judeu. Só para dinamizar aqui, tá, gente? Só para a gente relembrar um pouquinho, só para quebrar um pouquinho o gelo. Vamos lá, então? Vitor, repete, por favor, as respostas. Vitor. Aqui, ó. Qual viagem em Éfeso? Vitor. Paulo encontrou em Éfeso 12. Vitor. E a 3ª, onde Paulo pregou em Éfeso diariamente por 2 anos? Escola de Tirano. Você não está me ouvindo, não, mas... Oi, Marinete, tá falando comigo? Tô. Oi. Deixa eu te falar.
Oi? Ele esteve em Éfeso na segunda viagem. Depois da terceira ele se fixa. Oi? Paulo esteve em Éfeso na segunda viagem. Na terceira é que ele se fixa. Exatamente. Eu talvez elaborei errado a pergunta. Quem falou terceira? Cabe recurso. Acertei. Cabe recurso, vai, cabe recurso. Porque eu quis falar nesse sentido, onde ele, sabe? Tá bom, então, mas obrigada. cabe recurso, tudo bem. Segunda. Ok, gente? Todo mundo ok? Não. Vamos começar, então? Bom, gente, é o seguinte. A revista deu os 2 primeiros capítulos de Efésios para a gente começar a primeira aula. É um pouco grande, tá? Eu vou tentar não me alongar tanto para não pegar o almoço de vocês, tá, irmãos? Então, quem puder, já vai silenciando o seu áudio aí e quando precisar falar, aí você liga e comenta, tá bom? Muito bem. Ai, meu Deus. Paulo, lê para mim o versículo 1 e 2 do capítulo 1 de Efésios, por favor. Só um instante. Capítulo 1. Versículo 1 Capítulo e 2. 1. Versículo 1 e 2. Efésios. Vamos lá, então. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa aqui, no caso, é a característica de Paulo das cartas antigas, sempre geralmente começar com uma saudação e uma breve apresentação. Vocês vão lembrar, gente, que na carta dos Gálatas, ele faz uma apresentação, uma saudação muito rápida. Sabe? Muito rápido, já começa a pegar pesado já. Aqui em Efésios, você vai ver que agora, aqui em Efésios e nas outras cartas tudinho, ele vai se alongar um pouco mais. Uma saudação inicial bem maior. Então ele começa aí, né? Tico. Olha, eu estruturei a carta de Efésios nessa estrutura aqui, tá? Peguei, seguindo a linha do F.F. Bruce. Então, vamos lá. Ele começa com gratidão e oração, que vai pegar do versículo 3 até o 19. Diga-se de passagem que nessa construção do versículo 3 até o 19, até o 14, Paulo vai direto sem parar. Não aparece ponto final em momento algum. Só tem vírgula e ponto e vírgula. Então, a construção que ele faz diretão ali. Um dos maiores. Aí ele vai, no versículo 3 a 10, ele vai falando as bênçãos que foram concedidas em Cristo. Vitor, está trepidando. Vitor, sua voz está trepidando. Tá, vou falar um pouquinho mais devagar, tá bom? Não, é trepidando, tá? Como se você estivesse andando de carro num lugar cheio de pedregulho. Ah, entendi. Tá, entendi. Vamos lá, deixa eu ver. Agora melhorou, hein? Melhorou? Aham. Ok. Tá beleza agora. Beleza. Agora ele vai comentar dos versículos 11 ao 14. Falar que essas bênçãos são compartilhadas por judeus e gentios, mas não deixa lá perto de mim. Beleza. E nos versículos 15 ao 19, ele vai fazer uma oração por iluminação espiritual. Ok? Ainda continuando, no versículo 20 ao 23, ou seja, ele está continuando a linha de raciocínio. Sabe? É uma construção que ele inicia no primeiro capítulo e vai terminar no final do capítulo 3. A linha de raciocínio. Se minha voz estiver ruim, gente, avisem aí. Dá um sinal. Tá ruim minha voz? Tá ruim, Vitor. Tá ruim? Não tô entendendo. Fala aí. Ele não tá falando? Você precisa falar para a gente saber. Continua falando que a gente faz um gesto. Não fiz nada, Vitor. Voltei aqui. Ah, não, gente. O que tá vendo com o meu Zoom? Tá muito Estão me ouvindo? voz.
Será que é o Zoom ou é minha internet? Poxa, gente, isso me entristece tanto. Agora tá um pouco melhor, Vitor. Deve ser a internet. Deve ser a internet. Nossa, tem que trocar a internet aqui de casa. A gente já tá querendo trocar mesmo. Aí... Agora tá dando para levar. Tá ok? Vão me avisando aí, viu, gente? Poxa. Fala mais devagar um pouquinho, Vitor. Beleza, eu vou tentar falar mais devagar. Beleza. Do versículo 20 ao 23, ele vai falar da ver. Eu vou ir pulando um pouquinho, tá? A gente vai passando em cada um desses aqui na medida que a gente for abordando as aulas. Hoje, a gente vai até o tópico 3, que é judeus e gentios estão unidos na igreja, que seria o final do capítulo 2, que é do 11 ao 22. Mas nesse caminho, a gente vai falar sobre a vida da ressurreição de Cristo, o que ela implica em nós, versículos do capítulo 1, 20 a 23, e a vida de ressurreição daqueles que creem em Cristo, que é do capítulo 2, do 1 ao 10, tá? Os outros aqui vai ser abordado tudo nas próximas. Cadê você, Vitor? Sumiu. Livro. Oi? Sumiu, você sumiu aí. Paralisou, Vitor, ninguém escutou nada. Ok, voltei? Voltou? Tô. Ok. Vamos lá. E aqui no capítulo 4, na metade do capítulo 4 até o final, ele vai seguir falando agora das implicações práticas da fé em Cristo. Então, ou seja, a primeira metade da epístola de Paulo, ele vai mostrando conteúdo doutrinário. E na segunda metade, ele vai mostrando as implicações práticas disso na nossa vida. Vamos lá, então. Iniciando a exposição. Valquíria, lê para mim o versículo 3, por favor, do capítulo 1. Tá bem, tá me ouvindo? Sim. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Muito obrigado, irmã Valquíria. E aí ele vai colocando aí. E aí ele vai pegando até o versículo 10 a todas as bênçãos que foram concedidas para a gente em Cristo. Numa sequência que até o versículo 14 ele não tem ponto, gente. É só vírgula e ponto e vírgula. Então Paulo vai seguindo diretão. Aí ele vem colocando, bem dizendo, né? E vai continuando. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Gente, é bem comum as pessoas que estão lendo já parar aqui. Olha, a eleição aí, olha onde ela aconteceu. Antes de tudo ser criado, Deus já estar nos escolhendo. Só que é muito importante a gente focar também no propósito dela que ele fala nesse versículo aí. Escolhermos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Detalhe que a eleição não opera a parte da responsabilidade do ser humano de crer em Cristo, viu, gente? Já falamos sobre isso. E vai seguindo. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Cristo como filho legítimo ali, entendeu? Nós todos somos adotados. A ideia da adoção, gente, é quando você pega alguém que foi nascido em outra família e passa a inserir na sua família. Foi o que Deus fez conosco. Éramos estranhos a eles, filhos da ira, como Paulo vai colocar no capítulo seguinte, e agora Deus nos adota. E essa adoção nos faz assim ter todos os direitos. Estão me ouvindo tranquilo? Beleza. Para louvor da sua glória e graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Esse versículo todinho aqui ele estava assim, abordando assim, resumidamente ali, o efeito que foi feito ali através de Cristo em nós, sabe? É uma sentença muito rica, sabe? A doutrina aqui da expiação, da redenção, está abordada aqui de uma forma bem interessante. Vamos passar a exposição que a aula está um pouquinho grande, tá? Mas uma coisa que ele vai chamar atenção é
lá no versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas no céu como as da terra. Ou seja, Paulo vem colocando que o alvo está até além da nossa salvação. Aqui, no caso, em tudo isso que Deus está fazendo através de Cristo, ele está agora querendo centralizar Cristo ali, ser o cabeça de tudo, envolvendo a nossa salvação também. Mas agora, a terra, tudo apontando para ele. No final da história, Deus reunirá todas as coisas com ele na eternidade. Ou seja, a gente sempre fala bastante ali, no caso, no plano de Deus lá para nos salvar, mas esse plano está também até bem amplo. É como se ele estivesse rendendo toda a natureza. Sabe? Está conseguindo redimir toda a criação. Tudo que foi feito ali, qual Cristo vai ser encabeçado, vai convergir nele. Vem colocando. E, acima de tudo, gente, isso aqui parece uma frase clichê, como ele vem colocando aí, para o louvor da sua glória no final. O propósito último da salvação é a glória de Deus. Parece uma coisa muito clichê, gente. Só que por trás disso aqui, ó, isso aqui bate de frente com todas aquelas ideias, às vezes, que vai assim fazendo você pensar que foi somente assim, sabe? Uma coisa que tende a alimentar o nosso ego, às vezes. Deus o fez isso para ele ser, no final, glorificado. Ele, no caso ali, do início ao fim, é o alvo, é o motivo disso tudo, sabe? Toda aquela ideia que faz a gente, às vezes, colocar a gente, às vezes, um pouco no centro, está equivocada. É Deus que está no centro aqui o tempo todo. O que ele fez foi para glorificação do seu nome, tanto na criação quanto em nossas vidas, na nossa redenção. Seguindo. Késia do Paulo. Késia? Oi. Sim. Lê para mim o versículo agora. 11 e 12, por favor. 11 e 12? O 11 e o 12, do capítulo 1. Ok. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ok. Muito obrigado, Kevin. Repare, primeiro ele vem comentando lá, fomos escolhidos, eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Agora ele vem colocando, nele fomos predestinados segundo o seu propósito, a fim de sermos para louvor da sua glória. Ao mesmo tempo que ele nos chama para sermos santos e irrepreensíveis, agora também ele ressalta que nós somos para louvarmos e glorificarmos o seu nome. O propósito, em última instância, de todo ser humano é glorificar a Deus. Acima de tudo. Quando ele vem, e aí ele vai seguindo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, falando agora tanto para aquele público que foi evangelizado, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Esse selo agora do Espírito agora é como se fosse assim, a garantia que evidencia cada um que agora faz parte desse novo povo redimido de Deus. Os judeus antigamente tinham um sinal externo, eles eram visivelmente vistos, assim, sabiam quem era eles. Vamos supor, tinha uma pessoa ali, sei lá, espancada, sabe? Seminua no chão, poderiam saber se era um judeu ou não, homem, através da circuncisão. Era o sinal externo, que ele fazia parte da antiga aliança do povo de Deus. Agora, esse sinal agora é interno, é através do Espírito Santo. E, inclusive, é um sinal que não é mais operado por mãos humanas. Nenhum homem, por sua própria vontade ou por seu próprio esforço, obtém o Espírito Santo. É Deus que concede agora seu novo povo redimido, de maneira que isso se torna uma situação que não existe fraude, não existe nenhum impostor. O que impede qualquer um de nós nos circuncidar? O que impede qualquer um daqui, qualquer homem aqui de fazer a cirurgia da circuncisão? O quê? Agora, humanamente falando, se fosse uma questão externa, qualquer um conseguiria. Agora, como é uma coisa interna, operada apenas por Deus, somente o seu povo tem isso aqui agora.
Então, assim, a ideia do selo, aí, continuando aqui no caso no versículo 14, o qual é penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. No versículo 14. O selo vai expressar 4 verdades principais. Um selo. O selo, geralmente, ele era como se fosse... Sabe aquele selinho que a gente coloca na carta do correio? Imagina mais ou menos aquilo. Só que aquilo ali era um selo de autentificação de algum documento oficial do Império Romano. Eles selavam aquilo ali para mostrar a oficialidade daquele documento. Esse selo, primeiramente, transmitia segurança daquele documento, ou seja, aquele selo comprovava que aquele documento era um documento oficial. Então, o Espírito Santo em nossa vida mostra, dá a segurança que nós somos filhos de Deus, redimidos, novo povo. Segundo, ele também dava autenticidade, ou seja, mostrava que não era uma cópia, não era uma fraude. O Espírito Santo em nossa vida mostra que somos, assim, no caso, filhos autênticos ali de Deus ali, não somos fraudes. Terceiro, o selo tinha um papel de mostrar o domínio ali, ou seja, quem é que assim tinha algum tipo de domínio sobre aquele documento. Se o selo fosse de um imperador, por exemplo, ele tinha um domínio máximo ali. Então, assim, era inviolável. Apenas o imperador, assim, era como se estivesse passando por domínio de todos os demais ali. Então, assim, esse aqui, no caso, mostra que o Espírito Santo domina a nossa vida e a autoridade. A quem pertencemos? Aqui, quem é que assina embaixo disso tudo? Quem é que, no caso, está respondendo? Ou seja, a autoridade a qual pertencemos mostra que somos, assim, no caso, um povo que está sob a autoridade do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, o Espírito Santo é dado por Deus como garantia da herança futura do cristão em glória. A título de curiosidade, no versículo 14, quando ele fala qual é o penhor da nossa herança até o resgate, essa palavra resgate aí, ó, que aparece aí, tá travando meu áudio, gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo tranquilo? Beleza. Tá ótimo. Esse resgate aí, gente, essa palavra aí era de um contexto de guerra militar. Ou seja, quando o exército invadia uma outra cidade, ganhava na batalha ali, ele fazia prisioneiros. Esses prisioneiros ali, ou seja, aqueles servos ali, aqueles escravos ali, podiam ser livres mediante um pagamento. Esse pagamento era chamado de resgate, ou seja, aqueles ali que haviam perdido a guerra ali eram resgatados mediante um pagamento. E aí a sua liberdade era comprada. A ideia, no caso aqui, ó, o Paulo vem colocando lá em Coríntios, lá que nós somos comprados por preço de sangue ali de Cristo. Então essa é a ideia aqui. No caso, nós somos resgatados aí, né, do império das trevas por Deus. Versículos aí Paulo, depois que bem dizendo tudo isso, agora ele faz uma oração pela vida dos cristãos em Éfeso. Deixa eu ver quem. O Anderson. Lê para mim o versículo 15 e 16, por favor. Liga o áudio, Anderson. Do capítulo 1. Amém. Amém. 15, 16? 15 e 16. Por esse motivo também, eu, tendo ouvido falar da fé do Senhor Jesus Cristo, que existe entre nós, entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Amém. Muito obrigado, Anderson. Eu já havia comentado uma vez numa reflexão com a Babi, com o Everton, com a Keila, sobre qual é a marca que a nossa igreja deixa para o mundo. Porque lá em Tessalonicenses, Paulo vai iniciar lá na saudação, no começo, fazendo referência ao amor que era conhecido daquela igreja para com todos. Agora, aqui em Efésios, da fé e do amor que eles têm. Já pensou? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo, irmãos? Sim, Vitor, só que falhou um pouquinho. Ok, vou falar de novo. Lá
lá, no caso, em Tessalonicenses, ele se alegra muito por causa do amor da igreja que é conhecido por todos. Aqui em Efésios, ele fala da fé e do amor que é conhecido por todos. Qual a marca que a igreja está deixando para aquele que visita? Já pensou a pessoa que vai a primeira vez na igreja? Sabe, ela tem uma impressão, talvez ela não volte lá tanto tempo. O que ela vai carregar dali? Que impressão que ela vai carregar? Sabe, Paulo está dando graças a Deus ali, ó, porque a igreja de Éfeso era conhecida pela sua fé e pelo seu amor. Deu graças a Deus pela igreja de Tessalonicenses pelo seu amor. E nós, gente, sabe, no caso, a marca que nós estamos deixando para aquele que nos visita, para aquela pessoa que talvez nunca vá de novo lá na nossa igreja, para aquela pessoa ali, ó, que está ali esporadicamente indo, sabe? É uma coisa assim que enche assim de alegria saber que, apesar de tudo, assim, o amor de Deus ainda reflete nos corações. Seguindo, ele vem colocando aí, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, o motivo que ele está pedindo por oração para os Éfesos, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esse espírito de sabedoria e de revelação, gente, não tem necessariamente a ver assim que eu vou ficar mais inteligente, não. Não é esse sentido, não. Sabe, que eu vou ficar mais inteligente, vou ter o QI elevado. Não é bem esse aqui o sentido. A ideia é tipo de um conhecimento piedoso e, ao mesmo tempo, uma percepção que só vai habitar na mente santificada. Eu gosto de ilustrar mais ou menos o seguinte, gente. Vocês lembram daquele episódio lá no Evangelho de João? Que Jesus... Oi, estão me ouvindo? Cortou. Ok. Vocês ouviram eu falando do exemplo lá em João? Vitor. Oi. Oi. Eu acho que é o seguinte, a tua internet aí, ela tá indo de acordo com a tua celeridade na voz aí. Quando tu acelera, ela vai picotando, porque ela não tá dando conta de te acompanhar não, tua internet, entendeu? Travou. Aí, ó, chega, travou, ó. Ixi. Ok. Eu vou pegar de novo o exemplo. Um exemplo que eu gosto de dar é lá em João, quando Jesus diz, Pai, glorifica o teu filho, e aí, de repente, é dito que uma voz do céu saiu e disse, eu já te glorificarei, glorificarei ainda. Naquele mesmo lugar, haviam 3 públicos. Os discípulos que estavam seguindo a Cristo, que ouviram a voz e entenderam. O segundo público, que ao mesmo tempo eram as pessoas que estavam por perto ali, eram místicas, ouviram a voz e associaram a anjos, ou seja, um fato sobrenatural, não estava bem claro que era uma coisa sobrenatural. Tá. Estão me ouvindo? Não, Vitor, não entendi praticamente nada. Tá cortando muito. Não deu para entender nada. Voltei. Até onde vocês ouviram? Desde o início, tá? No início do exemplo de João. Ok. O exemplo de João está no episódio quando Jesus pede para Deus glorificá-lo. E aí, de repente, veio uma voz do céu e diz, eu já te glorificarei ainda. A multidão, uns entenderam, falaram que foi um trovão, ou seja, algo natural, um fenômeno da natureza, nada demais. Ainda naquele mesmo público ali, tinha outros que falaram, olha, foi um anjo que falou. Assim, algo sobrenatural, não tão claro ainda. E o terceiro, que eram os discípulos que também estavam perto ali e entenderam que foi Deus que falou. Um mesmo evento acontecendo ao mesmo tempo para um mesmo público de pessoa. Percepções diferentes. Entenderam agora? Eu gosto de sempre usar esse exemplo aqui de como assim, no caso, como é que deu assim, para a gente entender e perceber, no caso, o conhecimento piedoso de uma mente santificada daqueles que buscam Deus. E, ao mesmo tempo, isso aqui está intimamente ligado com o versículo 18. Porque não é somente saber por saber, não, gente. O 18 ele vai continuar.
iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança dos santos. Esse iluminados os olhos do vosso coração, John MacArthur vem comentando que uma mente iluminada espiritualmente é o único meio de entender e apreciar a herança e viver em obediência a Cristo. Primeiro, sem isso, a pessoa pode não entender o que ela quer que Deus faça, quer que ela tome determinado tipo de atitude. Tá, ela pode até talvez entender racionalmente, mas ela não vai apreciar esse tipo de coisa. Não é uma coisa que traz assim um apreço por ela. E por mais vamos lá, bem hipoteticamente, vamos supor que ela entenda, não apreciar não é possível, mas vamos supor bem hipoteticamente que possa até talvez apreciar, ela não vai obedecer. Que é o terceiro tópico, que vai viver em obediência a ele, ela não vai obedecer. Somente uma mente iluminada, transformada pelo Espírito Santo, vai ter esse tipo de entendimento, apreço e obediência. Ou seja, nessa oração de Paulo, ele está orando por três coisas. Primeiro, ele ora para um pedido de esperança, ou seja, a consumação planejada para a eternidade dessas bênçãos, tudo em que ele listou, que sejamos esperançosos ali quanto a essas bênçãos. Segundo, nós entendermos o valor dessas bênçãos do ponto de vista de Deus, não do nosso. Quando a gente entende as coisas que Deus nos oferece do ponto de vista dele, entendemos a grandeza do que ele está nos dando. E terceiro, fazendo uma referência aqui a questões e as implicações práticas, Paulo orando por poder, por meio do qual tudo isso deve ser atingido. Ou seja, em relação à nossa obediência, em relação ao nosso viver em Deus. É uma questão que Paulo vem agora, um terceiro pedido de oração. Chegando ao final do capítulo 1, as implicações da vida de ressurreição de Cristo. Deixa eu ver quem aqui. Nenê, lê para mim o versículo 22, por favor. Vai escutar bem? Capítulo 1, 22. Tá, o áudio tá saindo aí? Ouve. Tá, tô te ouvindo. O áudio tá escutando? Beleza. Depois de todas essas coisas debaixo dos pés, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Muito bem, muito obrigado, neném. Ok. Agora, uma vez que ele vai fazendo isso tudo aqui, esse versículo 28 aí, o pessoal gosta de apontar que é uma referência ao Salmo 8,6. Vocês lembram daquele salmo quando Davi está falando: quem é o homem para que dele te lembres? Fizeste um pouco menor do que os anjos e de glória e honra o coroaste. Aqui ele vem colocando aqui, ó, agora uma aplicação em Cristo, como toda criação está sujeita a ele, e no caso colocou debaixo dos seus pés, e está ele fazendo ele cabeça sobre todas as coisas. E no 23, quando ele vem colocando, a qual tração que Paulo vai fazer em relação ao corpo de Cristo, ou seja, o Deus humano. Estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo, gente? Sim. Ok? Beleza. Tá ouvindo. Ó, uma coisa, gente. Essa metáfora aqui, ó, da igreja ser o corpo de Cristo, é exclusiva do Novo Testamento. A ideia é o quê? Vocês vão encontrar lá no Antigo Testamento Israel sendo comparada ao povo eleito de Deus, a nação santa, sacerdócio real. Pedro vai até rebuscar essas características e aplicar o novo Israel espiritual que somos nós. Só que a ideia do quê? Do Israel ser corpo de Deus não existe no Antigo Testamento. Seria uma ideia talvez até blasfema para os judeus, dizer que assim o seu povo é seu corpo. Só que aqui, no caso, o que Cristo, assim, no caso, alcançou na ressurreição, e como ele agora alcançou a igreja ali, e seu novo povo faz parte do corpo dele. Eis nós aqui. Ou seja, Paulo vem colocando que o poder dessa ressurreição vai ter implicações práticas na nossa vida. Esse poder que foi feito na ressurreição é inclusive maior do que o poder feito na criação do mundo. Quando ele vem colocando aí no versículo 21, que Cristo está acima... Oi, cortou?
Tudo bem? Ok. Que vem falando aqui no versículo 21. Acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, esses termos aí, principado, potestade, poder e domínio, eram termos tradicionais judaicos para designar seres angelicais, que tinham uma alta posição no exército de Deus. Não quer dizer, gente, assim, isso aí era um pouco da cultura judaica, um pouco assim da parte assim um pouco mística dos judeus ali. Não quer dizer ali, ó, que eles tinham um conhecimento correto em relação a isso. Mas é como se Paulo estivesse pegando esses elementos da cultura e falando, ó, até nisso aí que eles acreditam, Deus, Cristo está acima de tudo isso. Desses principados, potestades, domínio e poder, Cristo está acima de todos eles. Ele pegando assim, no caso, um conhecimento ali que é sensivelmente deles, mostrando que Cristo está acima de todos eles. Ok. Falando agora a implicação disso aqui na vida do crente, ou seja, a vida de ressurreição do crente. Deixa eu ver quem aqui. Rafael, lê para mim o versículo 2, o versículo 1 do capítulo 2, por favor. Liga o seu áudio, Rafael. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Amém. Muito obrigado, Rafael. Amém. Vamos lá, gente. Esse versículo aqui, ó, ele vos deu vida. A vida da pessoa antes de Cristo, fora de Deus, não é colocada como semi-morto, ou quase morto, ou lutando para viver. A vida da pessoa fora de Deus, alheia a Cristo, é colocada como morto. Isso aqui, gente, parece uma coisa assim óbvia, mas quando você vai colocando algumas doutrinas que vai sendo estudadas, o fato de ser colocado como morto faz uma diferença enorme. Isso quer dizer que a pessoa não tinha vontade própria para buscar Deus, não tinha desejo próprio, não tinha intuição própria, não tinha vontade própria para buscar a Deus. Foi um trabalho o tempo todo, do começo ao fim, feito por Deus, para salvar a pessoa. Paulo vem colocando que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Curso desse mundo aí, ó, os valores, a mentalidade, os padrões, as formas de enxergar as coisas, as formas de tratar as pessoas, os sentimentos que devem ser cultivados, os relacionamentos, tudo isso aqui, ó, esse curso do mundo, todo padrão, todos nós estávamos nisso aí, no forma como o mundo nos ensinou. Não havia um resquício. Entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ele coloca agora um segundo elemento. Primeiro, nós andávamos segundo o padrão do mundo. Todo sistema, toda a cultura produzida por seres humanos aqui, tudo isso nós abraçávamos e seguíamos. Então éramos apenas um produto do meio, Vitor? Então quer dizer que o nosso meio refletiu tudo as nossas decisões? Não. E agora ele vem colocando, vocês também estavam fazendo a vontade da sua carne, dos seus pensamentos. Então assim, ele vem colocando aqui, você também, ele no caso, estava seguindo um rumo que era o seu desejo próprio, que era também alheio a Deus, mas que partia de você. Então, por mais que você estava num ambiente onde te distanciava, você também queria também se distanciar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Esses lugares celestiais, gente, vocês vão ver assim, aparecerem em vários momentos das Escrituras. Primeiro, vai ser falado lá no versículo 3, lá é onde estão nossas bênçãos cristãs. Pedro vem falar que é onde está a nossa herança. Paulo lá em Colossenses vai falar que é onde nossos sentimentos devem estar e onde nós devemos desfrutar comunhão com o Senhor. São os lugares celestes onde fomos resgatados. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok? Beleza. E aí ele vem falando,
ele vem fazendo isso com o propósito de quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui ele vem falando que os efeitos dessa salvação vão implicar aqui e no mundo vindouro todinho, onde vai ser visto ali o quanto Deus teve a iniciativa de si próprio em nos amar enquanto não estávamos ainda em rebeldia contra ele, nos salvou e como isso vai refletir na eternidade. Sabe? Como isso ali, no caso, nos séculos vindouros, na eternidade, sabe? No pra sempre ali, como, assim, no caso, Deus nos redimiu, como ele foi amoroso conosco. E aí, de novo, ele ressaltou de novo que estávamos mortos, gente. Aqui ele me falando, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Se fosse um semi-morto, se fosse um quase morto, se fosse alguém que estava lutando para sobreviver, você ainda poderia associar algum resquício ali de iniciativa própria dessa pessoa. Só que ele já ressaltou 1, 2 vezes ali que estávamos mortos. E agora ele falando, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Ah, então foi a fé, então. Não, mas essa fé não veio de vocês. Vocês estavam mortos. Vocês não tinham iniciativa própria. Até essa fé que causa salvação veio de Deus. Por uma questão de graça. Por ele ser gracioso, misericordioso, amoroso. Não por nenhum mérito nosso mesmo. E aí, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nada em nós ali fez a gente achar, para não dar nenhum tipo de sensação de merecimento. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa feitura dele, aí ele já começa a dar uma primeira aplicação. Todas as bênçãos ali que Deus nos concedeu em Cristo, toda a transformação, toda a remissão, toda a redenção que ele operou em nós através de Cristo, agora vai ter implicações práticas. Assim como Deus ali, no caso, transformou tudo ali, agora nós somos chamados para as boas obras que Deus preparou antecipadamente para que nós andássemos nelas ali. Isso vai resultar dessa nova vida com Deus, resulta dessas obras ali, que essas boas obras ali, comumente você vai ver o sentido dessas obras sociais, mas ela tem um sentido mais amplo. Bem mais amplo. A gente gosta de usar geralmente o sentido social, mas ela é bem mais ampla mesmo. Toda forma de amor ao próximo expressado ali pode ser contemplado nessa ideia de boas obras. Tá? Seguindo para a última divisão, para eu poder liberar vocês para o almoço aí, para a gente ter nossa conversa aí. Versículos 11 a 22. Agora, a relação entre judeus e gentios dentro da igreja. Ou seja, se por um lado a gente viu como é que era a vida da ressurreição, assim, daqueles crentes ali que seguiam Cristo, agora a gente vai ver a questão dos judeus e gentios. Por que isso, gente? A ideia de judeus e gentios estarem juntos na comunidade era totalmente aversiva aos israelitas. A ideia deles compartilharem as mesmas bênçãos de Deus com estrangeiros era repugnante para eles. Só que em Cristo isso acontece. E, inclusive, em Cristo, mostra que eles estavam na mesma situação que os gentios. Flávia, irmã Flávia, lê para mim o versículo 13 do capítulo 2, por favor. Liga o áudio, Vera. Liga o áudio. Aí, pronto? Lê o versículo 13 do capítulo 2, irmã Flávia. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes de estáis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Amém. Muito obrigado, irmã Flávia. Amém. Vocês, estrangeiros, que estavam distantes de tudo isso que foi revelado a Israel pela Bíblia do Antigo Testamento, pelas promessas messiânicas, pela aliança que foi feita, tudo isso que vocês estavam distantes, em Cristo vocês se reaproximaram. Ele vai desenvolvendo esse raciocínio aí ainda. Por quê?
Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, essa parede aqui é uma referência ao pátio dos gentios. Vocês vão lembrar lá em Atos que Paulo ali apanhou porque foi acusado de colocar um gentio, um estrangeiro, dentro do templo. Ou seja, foi considerado uma profanação do templo. Isso não era aceitável para os judeus. Existia um muro ali, ó, que delimitava até onde um estrangeiro podia se aproximar do templo, que era praticamente na parte externa. Eles não tinham acesso ao templo. E aqui ele está meio que fazendo uma alusão. Esse muro que separava judeus e gentios na comunhão com Deus ali foi derribado e causando paz. Esse muro era só uma inimizade. Em Cristo foi derribado. E seguindo o 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Fazendo uma referência às leis sacrificais, às festas, toda aquela parte cerimonial do antigo, como Cristo veio derrubando tudo aquilo que separava o estrangeiro do judeu. O judeu estava parte de tudo, o estrangeiro não sabia de nada, não guardava nada. Mas Cristo, com a sua morte, conseguiu unir os dois em um só corpo. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Quando ele vem colocando aqui, ó, ele não está somente falando da relação do gentio, não, do estrangeiro que não conhecia nada. Agora, no versículo 16, Paulo está falando, mas o judeu também estava distante de Deus. O que Cristo fez, reconciliou judeu e estrangeiro com Deus. Ou seja, a obra de Cristo ali reconciliou horizontalmente, ou seja, os povos entre si, e verticalmente, os povos com Deus. Teve dois sentidos. A humanidade é reconciliada em si e a humanidade é reconciliada com Deus através do que Cristo fez. É o que subentende aqui no versículo 16. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Judeus e gentios viviam em guerra. E gentios entre gentios também viviam em guerras também. Então, Cristo aqui, no caso, com a paz, alcançou em todos eles. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Agora ele falando que aquele Espírito que era a garantia da nossa salvação é também um Espírito que nos dá acesso a Deus. Sejamos judeus ou estrangeiros. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois famílias de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Fundamento dos apóstolos e profetas, ele vem colocando como uma revelação divina a eles ensinada que embasou a igreja antes do término do Novo Testamento. Só que quando ele coloca apóstolos e profetas, ele não está querendo dizer que não é uma coisa nova, não. Já estava começando a haver indícios lá no Antigo Testamento sobre essa redenção que Deus iria fazer em todos os povos ali. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O último slide aqui, ó. Eu acabei lendo aqui esse aqui, vou só pular só para agilizar, tá, gente? Então, aqui, nessa ressurreição de Cristo aqui, no capítulo 2, ele vem colocando que existem alguns efeitos individuais, é onde ele começa aqui, ó, no passado, onde ele vem colocando, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, andando segundo a potestade do ar, cada um de vocês. E aí vem ilustrando o efeito coletivo também. Lembrar, ou seja, lembre-se que antes vocês, agora vocês fazem parte do novo. Ou seja, enquanto individuais estávamos alheios, mas assim, em grupo também eram briga de nações ali, eram briga de povos que coletivamente não se batiam e nem estavam perto de Deus. O capítulo 2 aí é como se ele estivesse fazendo um paralelo entre as bênçãos da ressurreição de Cristo no passado, no presente e no futuro. No passado ele vem colocando do 1 ao 3, efeito individual, contrastando com o coletivo do 11 ao 12. No presente, dos versículos 4 ao 6 aí, que é que Cristo fez individualmente, e depois coletivamente do 13 ao 20, e no futuro, ou seja, no futuro que há de vir, dos versículos 7 ao 11,
e coletivamente dos versículos 21 a 22. E até aqui, gente, já finalizando, vocês vão reparar que Paulo colocou essas analogias até agora, no capítulo 1 e 2. Primeiro, ele vem falando que nós somos corpo de Cristo ali. O corpo ali é uma coisa exclusiva do Novo Testamento. Não existe essa figura do povo de Deus ser o corpo de Deus ali no Antigo, é só no Novo. Depois, ele ao mesmo tempo, ou seja, nos colocou como concidadãos, ou seja, membros de uma mesma cidade, em uma ilustração onde cada comunidade era dividida, separada por muros, separando entre um e outro. Agora somos parte de uma mesma cidade. Depois ele ainda vem colocando ali uma mesma família, a família de Deus agora nós estamos sendo, já para o final aqui do capítulo 2, e ilustrou, colocou a gente semelhante a um edifício, onde cada um de nós é como se fosse uma pedrinha ali, bem ajustada ali para poder fazer, no caso, o templo de habitação de Deus no Espírito, para a habitação de Deus no Espírito. Essas imagens aqui que ele vem usando são bem ricas e fazem a gente refletir. A gente como um mesmo corpo, um único corpo aqui, agindo em função do cabeça que é Cristo. Cidade. Quantas pessoas diferentes tem numa cidade? Casas diferentes, culturas, jeitos diferentes são contemplados em uma cidade. Mas mesmo assim são todos concidadãos. Família, sabe? Família aqui, as relações familiares aí que perpassam tudo em nossa vida aqui. Todos nós vivemos uma família e sabemos assim, o quão assim, apesar de nós temos semelhanças em alguns aspectos, divergências em outros aspectos, mas aqui estamos todos sempre de volta em casa. A nossa família é sempre a nossa âncora principal. E o edifício aqui, no caso, com toda a sua riqueza ali, com toda a sua imponência, vamos dizer assim, sabe? A toda a sua arquitetura firme e fundada ali em Cristo ali, como vai sendo feita a obra final. São 11h10 agora, pessoal. Eu vou encerrar aqui para a gente começar a conversar, tá? Então, quais aplicações... Travou, Vitor. Estão me ouvindo? Agora sim, ele tinha travado. Quais aplicações que a gente pode tirar, gente? Estão me ouvindo? Oi. Ô, Vitor. Oi. Olha só. Esses 2 capítulos aí que nós estudamos, eles dão um direcionamento que como que cada cristão ele pode montar a sua estratégia de evangelismo, porque aqui engloba tudo, fala tudo, né? O que era, como que as pessoas estavam perdidas e como que elas podem achar o caminho do céu, o caminho de Cristo, né? Então, isso aqui facilita bastante para as pessoas organizarem, porque tem gente que acha que não tem estudo, não tem condição de evangelizar, não pode ser um evangelista, mas não depende de estudo, depende de ter o conhecimento, ter um relacionamento com Deus, ter fé e ter o conhecimento, ter experiência com Deus. É isso que está mostrando aqui, né? A restauração de Deus para com o homem e a transformação. Quando você falou a respeito dessa experiência, das pessoas chegarem à nossa igreja pela primeira vez, eu me lembrei do Antônio. O Antônio nunca tinha pisado em uma igreja e ele achava que todas as igrejas evangélicas eram essas coisas que mostram mais por aí, porque as que mais mostram são aquelas que ficam pedindo dinheiro, são aquelas que mostram determinadas coisas, né, doutrinárias. E aí as pessoas sempre tinham o pé atrás. Aí, quando o Antônio veio, ele mesmo serviu de testemunho, né? Porque eu sempre convidava as pessoas não queriam, não gosto de igreja evangélica, não frequento igreja evangélica, nunca põe os pés. E ele falou na EBD, ele nunca tinha colocado os pés em uma igreja evangélica, foi a primeira vez, o Antônio com 56 anos, nunca entrou na igreja evangélica. E aí ele foi, ele gostou, ele ficou frequentando. Depois eu perguntei por que ele não estava indo mais. Aí ele se mudou do lugar onde ele estava. Aí ele falou assim, eu estou indo numa igreja ali, não sei se você conhece, do pastor Damião, porque eu moro de frente para essa igreja, então eu estou indo lá com a minha mulher e estou gostando muito. E a gente está fazendo estudo.
E uma coisa que me chamou muita atenção, ele é professor de português, excelente professor, ele aposentou agora esse mês, então muito tempo trabalhando nessa área, mas ele não ousou interpretar a Bíblia à luz daquilo que ele conhecia da língua portuguesa, de interpretação, e ele é ótimo nisso. Então, ele entendeu pela fé que nós dependemos de direcionamento. E ele falou isso comigo. Ele falou, olha, eu leio a Bíblia e eu não entendo certas coisas. Por isso que eu dependo da escola bíblica dominical. Né? Então, para mim, isso aí foi um testemunho muito forte da acolhida da nossa igreja. A nossa igreja recebeu bem. Então, não depende só do meu testemunho individualmente na escola, que o levou a ir à igreja, mas a própria igreja em si, a recepção das pessoas, todo mundo cumprimentando, falando com ele, né? Chamando para participar, os homens chamaram para jogar futebol. Isso aí foi muito importante para que ele visse que o evangelho ele é diferenciado. Né? Então, isso aí é importante. E é tudo isso que mostra aqui nesses 2 capítulos aí que nós estudamos. Amém. Glória a Deus, hein? Mais alguém quer comentar algo? Ei, Vitor. Tá me ouvindo aí, Vitor? Pode falar, Luan. É o seguinte, que nem você falou na aula, apesar de no Antigo Testamento não ter uma analogia assim, similar a Efésios, no sentido de ser um só corpo, né, esse tipo de coisa, mas assim, no Antigo Testamento tem um livro que eu acho que faz uma correlação muito forte com o livro de Efésios, que seria o livro de Ruth, porque o livro de Ruth era, né, moabita, né, e ela entra ali, né, inclusive na genealogia ali, né, dos santos, né, dos salvos. Então, assim, eu já até vi também, muitos teólogos falarem que o livro de Ruth seria basicamente, assim, o livro de Efésios do Antigo Testamento, como se, né, a correlação entre eles aí. Aí eu achei muito interessante isso aí, compartilhar com os irmãos aí, essa correlação, né, do livro de Ruth, como se o livro de Ruth fosse meio que um prelúdio do que ia acontecer ali em Efésios ali, né? Legal. Muito bom, Luan. Marinete, pode falar. Ativa o seu áudio, Marinete. Oi, irmãos, a paz. É bem interessante isso que o Luan está falando em relação a Ruth, porque Ruth era uma moabita, era uma gentia, né? E ela entra realmente na genealogia de Jesus. E aí, quando você estuda Efésios, aqui no ponto aqui que o Vitor falou aqui agora nos últimos versículos, é a inserção do mundo gentílico, né? Na promessa, que a promessa era para o judeu, mas aqui Paulo está interpretando o Antigo Testamento à luz do sacrifício de Jesus e está dizendo com todas as letras, não, a salvação é para o gentio também. Mas deixa eu falar aqui, irmãos, é interessante, Efésios, né? De todas as epístolas do apóstolo Paulo, Efésios, ela é a mais eclesiológica. Não que as demais não tenham eclesiologia. O que é eclesiologia? É a doutrina que estuda a doutrina da igreja. É a parte que estuda a doutrina da igreja. Eclésia é um termo usado por Paulo no Novo Testamento, como o Vitor falou a questão do Novo Testamento, porque às vezes a gente confunde, né? Mas ele usa no Novo Testamento o termo eclésia somente para se referir à igreja. E a igreja que Paulo se refere não é edifício, é pessoas. Então, todas as vezes que temos o termo eclésia no Novo Testamento, ele não está falando de edifício, ele está, exceto aí a metáfora, né? Nós não estamos falando da metáfora. Ele não está falando de casa, de templos, ele está falando de pessoas, né? A igreja são pessoas, formada por pessoas. Então, não que as outras cartas de Paulo não falem sobre igreja. Fala um pouco sobre igreja aqui, ali, escatologia, tudo. Mas é o que predomina, o assunto que predomina. Então, a epístola que mais Paulo fala sobre a igreja é Efésios. Colossenses é muito parecida com Efésios. Ela é muito, né? Alguns estudiosos dizem que é a mesma carta, mas a gente não tem certeza disso. O fato foi escrita por pessoas diferentes,
mas a gente não tem certeza disso. O fato é que elas são muito parecidas. Tem muita citação de Efésios em Colossenses e vice-versa. Quando a gente lê, a gente pensa que está lendo a mesma epístola. Mas o fato é que Paulo, ele começa, aqui no capítulo 1, ele começa nos mostrando quão rica é a igreja do Senhor Jesus. Quão rica somos nós. Só que, às vezes, a gente atenta para um versículo aqui, que ele é muito conhecido, esse versículo, quando ele diz assim, ele começa, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, é no verso 3, irmãos, do capítulo 1. Ele fala assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Aí a pessoa para. Aí a pessoa fala assim, tá vendo? Nós somos abençoados com toda sorte de bênção. É verdade. Mas o versículo não para por aí. O raciocínio de Paulo não para por aí. Ele complementa. Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Então, nós não podemos pregar a teologia da prosperidade, que você tem que ter as coisas, porque você tem toda sorte de bênção. Deus já te abençoou com toda sorte de bênção. Como é que você não tem condição de comprar isso, comprar? Não, não é isso que o texto de Efésios está falando. São bênçãos espirituais das regiões celestiais. E Deus pode nos abençoar materialmente? Claro que pode, e Ele abençoa. Mas o texto não está tratando disso. Então, Paulo já nos mostra a amplitude da bênção que é a igreja. Não se resume a só bênçãos terrenas, não. Nas regiões celestes nós somos abençoados. E aí ele vai desenvolver o raciocínio dele, e aí ele vai dizer, quando ele vai orar lá pelos crentes, quando ele vai orar pelos crentes, fazer a oração dele, que ele gosta muito de orar, nas epístolas dele a gente sempre está vendo Paulo orando pelas igrejas, orando pelos crentes, ele vai dizer quão rica nós somos, quão rica nós somos. E aí ele desenvolve o argumento dele, e aí ele chega ao ponto de dizer qual é o poder que essa igreja tem. No verso 9, no verso 18, ele vem tratando aqui, né, que o Vitor falou lá sobre o pleno conhecimento de Deus, iluminando os vossos dos olhos do coração. E aí, quando ele chega no versículo 20 do 1, ele vai dizer que o poder que a igreja tem, na oração dele que ele está fazendo, ele está dizendo que o poder que a igreja tem é o mesmo dínamos, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Olha que maravilha! Às vezes a gente pensa que a igreja não tem poder, não é verdade? Às vezes a gente pensa assim, mas é poder para fazer. Não, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que é o mesmo poder com que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Olha que dinamite é essa que a igreja tem em suas mãos. Olha que arma é essa, arma no bom sentido, de lutar, né, contra essas potestades, contra as regiões afetadas pelo maligno, né? Então, esse poder todo se caracteriza nisso aqui. E aí Paulo vai desenvolver o argumento dele, como o Vitor colocou aí ele vai colocar a nossa condição. Porque o poder é tão grande, tão grande, tão grande, que ele vai salvar quem estava morto. Ele vai ressuscitar, como o Vitor colocou muito bem no início dele ali, não é meio morto, não é quase morto, é morto. E aí ele vai mostrar esse poder, né? Ele vai desenvolvendo esse argumento. E um dos trechos dessa lição que eu mais gosto, que mais me chama a atenção na Epístola aos Efésios, até aqui, é a inclusão do povo gentílico no povo de Deus. É a coisa mais linda. Ele usa as metáforas, né? Ele usa as metáforas aí, e de todas as metáforas que Paulo usa para fazer alusão à igreja, a melhor é a do corpo, sem dúvida nenhuma. Porque o corpo, ele fala diretamente dos membros, ele fala diretamente da sua responsabilidade, da sua função, da sua importância no corpo. Então, o corpo é a melhor metáfora. As outras são boas também, mas sem dúvida nenhuma, o corpo é a melhor metáfora que Paulo faz em relação. Então, a inserção dos gentios aqui é algo glorioso. Ele diz que era mistério que antes não fora revelado. E aí Deus progressivamente vai revelando. E aí, qual era esse mistério? Era da inserção do gentil, do mundo gentílico, porque a promessa foi feita para quem? Para o judeu, irmãos. Deus chamou o Abraão lá
e fez a promessa, fez um pacto com Abraão, fez uma aliança abrâmica. Aí alguém pode falar assim, mas Abraão não era judeu, porque ainda não existiam judeus. Abraão era gentil, ele era até idólatra. É verdade, mas a partir do pacto ali, Deus tem um plano para criar um povo exclusivamente seu. E ele vai colocar esse plano em ação, através de Abraão. Então, o mundo gentílico não tinha participação. Lá na epístola, no início da epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que os judeus tinham os privilégios, eles tinham os oráculos de Deus, porque era para quem que Deus se falava? Deus nunca se manifestava de forma profética para gentil. Era o povo de Deus. Deus se manifestava, a vontade dele era para o povo dele, que o povo dele era para ser luz para as outras nações, que é onde Israel pisa meio que na bola, né? Não é luz para as nações. A mesma coisa quando Jesus diz que a igreja é a luz do mundo, é o sal da terra, para nós sermos luz para as nações. E aí Paulo insere aqui os gentios, né? E ele diz que ele não se vangloria, mas ele louva a Deus porque ele foi comissionado a pregar os gentios, né? Ele se intitula, né, com a base da conversão dele na entrada de Damasco, lá quando Jesus fala com ele, ele fala, né? E aí ele diz que ele é o menor de todos os apóstolos, mas que ele foi comissionado a essa tarefa de pregar os gentios, né? É por isso que os judeus queriam matá-los. Como o Vitor falou aí, irmãos, judeus jamais aceitariam gentio como sendo o povo dele. Jamais. De jeito nenhum, era a morte certa. Os rabinos diziam que o gentio era combustível para o inferno. Era esse tipo de pensamento que alguns rabinos tinham em relação ao mundo gentio. Eles não entenderam que eles eram para pregar o Deus verdadeiro para o mundo gentil também ser salvo. Paulo entendeu isso. Por que ele entendeu? Porque o Espírito Santo o convenceu, porque ele também não era assim, né? Paulo era um perseguidor. Então, o que acontece? Essa parte aqui do mundo gentil, quando Luan fala lá da Moabita, é verdade. Em alguns pontos do Antigo Testamento, a gente vê aqui e acolá, né? Deus sendo benevolente, gracioso, com algum gentil aqui e acolá, mas o plano todo é que o evangelho fosse propagado e pregado para o mundo gentil. E aí, agora, daqui para frente, ele vai falar também sobre, né? Porque nós estamos falando sobre a salvação, a lição fala aspectos essenciais da doutrina da salvação, né? Soteriologia. Então, Paulo entende que a igreja, o papel da igreja é pregar a salvação. E é verdade. Nós somos uma agência para pregar a salvação. O mundo vai conhecer a igreja, vai conhecer a salvação através de Cristo, através da igreja. Não tem outro meio. É a igreja que tem que pregar. Quem é que vai pregar a salvação em Cristo? É a igreja. Então, esse papel fundamental da igreja. Agora ele vai desenvolver, né? E depois aí o Vitor vai dar as outras lições em relação à missiologia, né? Vai falar sobre missões e tudo mais. Mas Paulo já está preparando o terreno para isso. Ele já começou a falar que já entrou outro povo. Irmãos, Deus não tem dois povos e não tem duas igrejas. Ele não tem Israel e não tem a igreja. Ele tem um povo e uma igreja. Paulo está mostrando aqui para nós. Vitor acabou de nos mostrar aqui como é que Paulo explicou que aconteceu essa fusão. Amém? Obrigada, Vitor. Amém. Glória a Deus. Um último aí, para que queira compartilhar algo? Alguém? O último antes da gente fazer a nossa oração e fazer o nosso almoço. Alguém quer comentar ainda alguma coisa? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Eu vou pedir para o Marcelino orar para nós. Mas antes, rapidinho, Marcelino, eu preciso repor a aula com vocês, irmãos. Fim de semana que vem já tem uma programação do Departamento da Família, né, Itamar? Oi. Itamar? Isso, sim. O Departamento da Família vai fazer reuniões pelo Zoom na próxima sexta, sábado. Então a noite está ocupada. Tá, então se for o caso, gente, eu vou ter que adiar um pouquinho mais. A gente vai estar um pouquinho atrasado, mas porque naquela vez que a gente fez a reposição foi no sábado, fim da tarde, né?
Não sei, eu não lembro. Acho que foi no sábado, fim da tarde, eu acho, né? Vitor, aí no caso a gente vai seguir a sequência das lições? Isso. Vai deixando para o final, né? Isso, porque eu tô um atrasado. Quando eu for repor, eu dou a aula, aí no domingo eu já consigo retornar ao normal, na ordem normal. Entendi. Só que, enfim, é porque durante a semana eu tô trabalhando todo dia, gente. E tem a aula da faculdade também, da Faculdade de Teologia, da FTBB. Então, assim, durante a semana, de noite eu não consigo, nem de dia, porque eu causa do trabalho. Aí eu consigo só no sábado de tarde e de noite, e no domingo não dá, porque domingo de manhã tem EBD, 3 horas da tarde tem um culto infantil, e pouco tempo depois já tem o culto à noite. Então, não sei se a gente conseguiria um tempo no domingo mesmo. Talvez, acho que só no sábado de tarde ou no fim da tarde. Só que semana que vem já tá comprometido. Mais pra frente eu reponho essa aula, tá bom, pessoal? Então, Marcelino, tem algum recado, Itamar? Sim, reforçar mais uma vez o preenchimento do formulário que está sendo disponibilizado, e com quem você tem mais proximidade, o seu irmão que tem mais amizade, também conversar com eles, falar, preenche lá o formulário, esse tipo de coisa, tá bom? Tem sido uma bênção, o formulário tem demonstrado, como eu disse a vocês, um verdadeiro raio-x, e eu creio que ele vai ajudar a afinar a forma como nós devemos trabalhar como igreja, tá bom? Obrigado. Marcelino? A paz do Senhor, amada igreja. Tudo bem com todos? Amém. Amém. Sintam-se todos abraçados com um abraço de urso polar, tá ok? Amém. Vamos orar? Deus amado, Deus santo, Deus poderoso. Senhor, mais uma vez o nosso coração, Pai, se enche de alegria por entender através da Tua palavra que Tu está na direção, Senhor. Meu Deus, olha quanta explicação Tu tem colocado nos nossos corações, Pai, através dessas escolas, dessa aula, Pai, da escola bíblica, Pai. Tem nos instruído, tem nos guiado, Pai. E tem feito, com certeza, quebrar muitas barreiras, Pai, daquilo que nós não sabemos. Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória pertence a Tu, Pai. Paizinho amado, Paizinho querido, no espírito de gratidão, Pai, nós pedimos a Ti, nos guie na Tua presença todos os dias. Senhor dos Exércitos, também incluindo, Pai, esse mês da família, Pai, peça a Tua bênção sobre todas as famílias, Pai. Todas as famílias, Pai, Batista e todas as famílias do mundo, que Tu visita cada, Pai, matrimônio, Pai, cada filho, cada esposa, em nome de Jesus. Aleluia. E traga paz, Pai, nos lares, no coração de cada um, Senhor da glória. Pai Santo, Pai querido, Pai Santo, Todo-Poderoso, toma nosso pastor Itamar em Tuas mãos, Pai, a sua esposa, os seus filhos, essa família, Pai, pastoral. Espírito Santo de Deus, ser com ele continuamente, Pai, na sua caminhada, livrando de todo o mal, Pai. E que Teus filhos, Pai, andem na Tua direção todos os dias. E seja Tu, Deus, o Todo-Poderoso, da primeira igreja batista, Pai. Assim como também das outras igrejas, a saber, aquelas que buscam esse esforço para conhecer cada dia mais a Tua pessoa, Pai. Senhor, agora nos dê uma tarde na Tua presença e prepara nosso coração, prepara nosso espírito para que logo mais a Tua palavra, aleluia, venha outra vez nos ensinar como devemos andar na Tua presença. Meu Deus e meu Pai, deixa, Pai, a Tua paz, a Tua bondade, o Teu amor, as Tuas correções, Pai, com todos nós, Pai. E assim nós te oramos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Todos vocês em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Oi, irmãos, estou com tanta saudade de vocês, viu? Saudade da aula no quadro, fazer aquelas dinâmicas, aquelas perguntas. Tá legal aqui por slide, mas presencialmente é outra coisa. É outra coisa. Nossa. Ótimas aulas, hein? Estão mesmo. Ó, benção. É sério, eu sinto falta disso de um jeito, usar o quadro lá, e juntar os grupos e fazer aquelas perguntinhas, e sabe? Eu sinto tanta falta. O slide tá legal aqui, mas não é a mesma coisa, não. É verdade. Ô, Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Você vai trocar a internet? Ah, eu entendo. Não, eu tenho que trocar urgente, que essa internet aqui... Não,
Mário, eu queria pedir uma informação para você dizer para a gente qual é essa daí para a gente nunca contratar. É mesmo, com a internet aqui, Igor. Ô, Igor, com a internet aqui que tem. Hã? É da Vivo. Ó, fujam da internet da Vivo. Ô, a minha da Vivo, a minha é boa, eu protesto, Vera. Vai! Também. Não, gente, mas tá bom, é porque isso acontece de vez em quando, acontece mesmo. Mas, assim, no geral, dá pra gente entender direitinho a aula. É o que nós temos no momento, gente. Então, assim, eu louvo a Deus por esse meio, né, que Deus providenciou pra gente. É como o Vitor falou, é claro que não é a mesma coisa, né, da gente estar junto com os irmãos, mas dá pra gente entender direitinho a aula. Muito boa, viu? A minha também é Vivo. De vez em quando eu tenho problemas lá, viu? Porque fazia até ameaça, com carinho, mas fiz, entendeu? Tipo assim, a minha cara já não ajuda, né? Se eu fizer uma ameaça, se eu não estiver rindo, a pessoa acha que eu quero matar, né? Porque a cara não ajuda. Eu sei como é, irmã Vera, eu sei como é, viu? Essas coisas.